depoimento, mas agora chegou o momento do caso Interlagos. Esse caso que tem movimentado muito, principalmente aqui o canal, porque as descobertas vieram a conta-gotas. Um caso que era muito enigmático, tipo, o que aconteceu com esse caso, que é o do Adalberto Amarillo Júnior, que foi encontrado em um buraco dentro do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no dia 3 de junho. Então, a primeira pergunta é aquela, o que é que aconteceu com ele, né? Ele era um empresário, dono de uma rede de óticas, frequentador assíduo aí de eventos de moto, e aí no dia 30 de maio ele participa do Festival Interlagos 2025, edição moto, é visto pela última vez por volta das 8h30, quando envia uma mensagem à esposa e diz aí que logo voltaria para casa. 4 dias depois, o corpo dele é encontrado por operários dentro de um buraco com cerca de 3 metros de profundidade, mais ou menos de 35 a 50 centímetros aí de largura, em uma área em obras no Autódromo de Interlagos. Ele estava sem calça, sem tênis. Próximo ao corpo estavam celular, aliança, documentos, o capacete. Capacete que tinha uma câmera, parece que ele sempre usava uma câmera nesse capacete, essa câmera desaparecida, né? E aí, o que aconteceu? Aí começaram os inúmeros questionamentos sobre tudo, né? Quem poderia ser? Por que nessa circunstância? O que é que aconteceu com esse homem? Eu acho que aí a perícia teve um trabalho, como você falou, quando a gente não tem os elementos, a cena é o que vai começar a construir essa história. Sim, foi um caso muito difícil do ponto de vista pericial, justamente porque não tinha muita coisa. Ao contrário do caso que a gente acabou de falar, que tinha uma riqueza de vestígios, aqui não tinha. Encontraram o carro dele, sangue dentro do carro, né, que já divulgaram que tem sangue dele e um perfil feminino, não sabemos de quem é, e ele morto dentro do buraco. Quando a perícia chega, não tem nenhuma informação, nem a causa-mortes. Então, assim, é algo que realmente desafia a perícia, desafia a investigação, e cada um dos elementos que vem chegando, cada uma das respostas vai ajudar a gente a montar esse quadro, seja por inclusão ou por exclusão. Então, as investigações já estão encaminhadas, muita informação a polícia segurou justamente para não dar dianteira para o criminoso, né? Já está muito adiantado, está muito perto de se fechar esse caso, mas foi um trabalho de investigação muito difícil, né? Os policiais foram muito perspicazes, a perícia também trabalhou muito, 24 horas nesse caso, para cada um dos mínimos vestígios encontrados, foi muito trabalho. Né? Foram muitas análises laboratoriais, foram muitas hipóteses testadas, mas esse caso está perto de ter um desfecho. Charlie, essa coisa também de não repassar tudo para a imprensa ou entender o tempo de liberar essas informações, é uma coisa que tem que tomar cuidado, Paulinha, até na cobertura do caso, né? Para não atrapalhar. Mas tem os dois lados nisso que você está falando. A polícia tem que segurar a informação para preservar a investigação, para não dar o tal do spoiler, né, para o criminoso. Mas, por outro lado, a gente que está cobrindo, você precisa de informação. E o que acontece quando você não tem informação? Vai atrás. Você passa a especular. Você vai atrás, mas você não encontra, aí você especula. A Carla lembra, vocês devem lembrar. No começo, quem era o principal suspeito dessa morte? Era o amigo. A última pessoa que ele esteve, tomou uma cerveja, que sai, ele fumou um baseado, foi era embora esse o relato. antes. Foi o último a vê-lo. Aí, no dia seguinte, foi assaltado o amigo, roubaram o celular e a moto dele. Então, no começo, a imprensa passa a especular, nossos colegas, leva tudo para o amigo. Mas aí você tem que aguardar a investigação, a informação que está lá dentro da polícia, para você não dar esse tipo de barrigada. Exatamente, porque aí fica o show dos trapalhões, né? Não, vira... Sim, e muitas vezes essas informações são veiculadas como se a polícia estivesse passando. E não é verdade. O repórter fala, porque a minha fonte... A gente está lá dentro, que fonte? Né? E dá a entender que foi alguém da polícia. E isso dá, inclusive, problema para nós, policiais. Porque aí fica aquela coisa, quem foi? E aí vem corregedoria, e aí vem outras investigações, e aí acaba atrapalhando. Né? Então, assim, a gente tem muito apreço pela imprensa responsável. Não, e quanta coisa a Carla ficou sabendo antes que ela... Olha, eu sou... Nossa, esse programa nasceu um pouco por causa disso, tá? Porque a Carla, nos bastidores, quando a gente se encontrava aqui,
ela Eu recebo às muita vezes informação. contava algumas coisas e dizia, Sim. esse ponto aqui a gente não vai trazer. Sim. Mas está encaminhando. Ainda não. né? Não é a hora Por agora. quê? Tem que se averiguar mais isso ou aquilo. Porque a gente precisa ter certeza. E nós, jornalistas, eu acho que isso vale para todos os bons jornalistas, nós não temos o direito de atrapalhar uma investigação policial. Gente, tudo porque a gente tem que sair correndo, porque a gente tem que acabar com a sanha da sociedade por uma informação que está mal apurada. E a guerra também, de dar o furo antes que a outra emissora. Isso eu sempre atrapalha digo tudo. que eu quero ter o furo, né? O furo, um tiro no pé. É. E o que acontece? Vamos pegar o caso da Larissa, que é bem interessante para fazer uma comparação com esse do Adalberto. Olha, quando um crime acontece no ambiente aonde, né, a vítima e o criminoso têm proximidade, olha que rapidez a polícia chega nas evidências. Neste caso, o criminoso ou os criminosos, né, vamos deixar aí o suspense, não tem ligação com a vítima. Nem premeditação. Exatamente. Premeditação. Entende que é um crime muito mais complicado, porque não tem nenhum. Porque naquele primeiro momento, quando um crime acontece, vem a perícia para pegar todos os vestígios, analisar o local do crime. E vão ser chamadas as pessoas próximas daquela vítima. Quem teria, né, a motivação para matar essa pessoa e com tamanha crueldade, porque enfiaram ele dentro de um buraco. O corpo dele, gente, o pé não alcançava o fundo, ele ficou entalado com as mãos para o alto. E ainda com vida, né? Que a perícia Ainda mostrou com isso. vida. O que viemos a descobrir Depois. depois para aflição da família, né? E aí, de novo, ninguém aqui, né, vai cometer a loucura de sair passando informação, principalmente essa informação do sofrimento desta vítima, para, assim, olha, né, o seu marido passou por isso, isso, isso. Gente, isso está errado. Quem tem que dar essa informação para a família é a polícia, entende? Que tem que explicar o que de fato aconteceu. Vai conversar ali com os advogados da esposa, vai explicar com muito tato, porque não é fácil você receber a informação de que uma pessoa que você gostava teve uma morte agonizante. Porque na cabeça das pessoas, das famílias, e eu posso dizer isso porque já conversei com muitas famílias de vítimas, eles querem pelo menos assim, mas ele não sofreu, né? Não teve sofrimento. Mínimo de humanidade, né? E aí, quando você vai contar isso não cabe a nós, entende? Isso não é papel, esse não é o papel da imprensa. O papel da imprensa é informar, a gente tem que entender o tempo que essa informação tem que chegar para não dar dianteira para um criminoso, para a gente não atrapalhar uma investigação e não sair falando atrocidades, né? De repente tem uma mãe desmaiando, um pai tendo um colapso, né? Uma esposa em estado de choque. Não, gente, porque esses crimes são muito cruéis e brutais. Então, no primeiro momento, entendeu o seguinte, é alguém ligado a ele? Amigo, família? Alguém de interesse ali? A polícia fez uma excelente investigação, isso eu posso dizer para vocês, excelente. Não é nenhuma descartar delas. A primeira essa coisa foi possibilidade. descartar essas pessoas. Não, Os próximos, né? E aí a gente tem que entender que a gente está num evento, né? Um evento grande no autódromo. Tem uma obra nesse autódromo. E nessa obra nós tínhamos esses buracos que vão ser fundações ali. Ou seja, as câmeras que capturaram alguma coisa, mas capturaram coisa que não se tem... não dá para enxergar nada, gente. Essa é a realidade. Ou seja, câmeras Tava muito horríveis. escuro e a definição horrível. Então, não o dava que para você... ver nada. Tinha algo, era- mas quem? Era uma imagem de ultrassom. Para quem sabe assim, só o Não médico define entende. nada. As sombras, vimos as sombras Não ali de responde alguma nada. coisa. Exatamente. E aí nós estamos falando de um evento que tinha ali mais de 200 seguranças. Passaram acho que 50 mil pessoas ali, né? 50 mil pessoas, 200 seguranças, aí entender a dinâmica. Ele estava com um amigo, bebeu algumas cervejas, o amigo disse até que tinham dado um tapa num baseado, né, gente, que é maconha. Aí teve a questão também toxicológica, que acabou Sim. não apontando Sim. e, assim, não corroborando muito com a O história laudo dele a diz que princípio, não, né? né? Mas aí eu não Sim. sei se... Por quê? Porque ele Teve estava vivo. Deu tempo de É isso que eu metabolizar. queria que você explicasse. Sim. É isso?
Sim, possivelmente sim. Ele pode ter consumido, mas não apareceu Não apareceu, porque metabolizou. o corpo metabolizou. Demorou muito para... Sim. É interessante. 4 dias, gente. Tem um perfil aqui, Trapemóveis, falando, tá prestigiando, já pediu o like, deixa o seu like aí, dizendo, é muito tempo para a família ficar sem resposta, né? 1 mês. Mas veja que, eu acho que, Sim, claro, eu é sempre entendo muito a família. tempo a pessoa quer uma Eu urgência. entendo. Mas veja, o próprio amigo conta essa história de beber a cerveja e tal. Aí vem um toxicológico que Diz fala, que não. desculpa, não tem aqui. Não tá esquisita a história do senhor? Até apurar tudo isso, infelizmente, A leva gente não pode dar tempo. qualquer resposta. Eu Exato. entendo a aflição da família e da sociedade. Eu entendo esse afã das pessoas, essa ansiedade. É absolutamente natural. Só que a polícia não pode dar qualquer resposta. A resposta tem que ser exata. A resposta não pode ser, eu acho que. Existe uma série de investigações ao mesmo tempo sobre o mesmo caso. Né? Várias linhas abertas de investigação. A gente não pode simplesmente sair falando, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser... Não. Só A atrapalha. resposta da polícia tem que ser a verdade real dos fatos. A Carla E às já vezes isso antecipou, demora. Isso já é público, a gente pode falar aqui no caso a caso. Hoje eu falei com uma fonte muito importante da investigação, e a fonte de verdade está lá em cima. E ela falou, tudo leva a crer que o foco realmente fica nos seguranças. Sim. Isso já é público, a gente pode antecipar. Seguranças, por qual motivo a gente ainda não sabe, não sei se a Carla já sabe, por qual motivo ele passou num local que não poderia, discutiu com seguranças na hora de buscar o Mas carro numa área essa isolada. aleatoriedade, né, que a Alessandra até estava trazendo, que é isso, não tinha uma birra, não tinha, é uma coisa meio assim, foi acontecendo e Clima culminou Quanto em maior a algo, premeditação, mais vestígio deixa. O inverso também é verdade. some-se com tudo. Não teve premeditação. Não teve premeditação. Não foi Por um isso crime que não premeditado. tem essa riqueza de vestígios como em outros homicídios que a gente vê, que fecha o caso em 48 horas. E Muito mais difícil, muito então. mais E tem uma coisa que as pessoas precisam entender. Vamos aqui. A polícia chegou nos possíveis autores deste crime. Isso já não é mais uma prisão em flagrante. O que quer dizer isso? Vamos traduzir para as pessoas. A polícia vai ter que pedir para a justiça, né, um mandado de quê? De busca, apreensão e prisão. Isso não é imediato, gente. A polícia vai ter que fundamentar e explicar para a justiça que fulano, beltrano, cicrano tem envolvimento com este crime. Isso não é rápido, leva tempo. Nós não estamos mais falando de uma atividade meio que atividade policial. Nós estamos falando da atividade fim, que é a justiça. Isso aqui tem que estar casado com isso. Então, o que acontece? Policial nenhum vai sair trazendo nomes, falando nada para a família, até que todas essas informações sejam aceitas pela justiça e que esses mandados sejam expedidos. Ok, cumpra-se. Você pode ir lá, fazer a apreensão, a busca ou a determinada prisão. Sem isso, não tem nada. E diz que tem uma testemunha, né? Que eles estão guardando confidencialidade. Eu vi em algumas matérias esse apontamento. E aí tem um questionamento aqui disso daqui. Pô, ele teve num evento com 50 mil pessoas, não tem nenhuma testemunha, não tem ninguém que diga alguma coisa. Eu já vi, eu tô falando aqui que eu vi em outras matérias, tá? Não é que eu não tenho fontes, não. Eu tô igual vocês, eu sou a leiga do caso. Que parece que tem uma testemunha que ninguém sabe o nome, tá sendo super preservada, que poderia ajudar nesse afunilamento, né? Porque são muitos os seguranças que participavam, mas eles vão ter que afunilar. Não são todos que estão envolvidos Não aí sei nessa se a Carla história. tem isso, talvez tenha, mas o que eu ouvi hoje de alguém lá também de dentro é que essa história da testemunha Não é verdade? não se confirmou. Olha que interessante. E não é só isso, mas para as pessoas ficarem calmas também, olha só. É porque agora Este tá um crime- momento que, assim, Dificilmente, e a Alessandra está aqui, né? Vamos lá, o que a gente pode falar. Aqui, ele não foi cometido por uma pessoa só. Não foi. Vamos parar para pensar, um buraco apertado, né? Ele era o alto. Adalberto era alto, uma pessoa que não era fraca, né? Um homem, né, jovem. Então, é o seguinte, ele precisou ser imobilizado. Alguém imobilizou ele. E aí, veja só, ele foi colocado neste buraco. Ele não caiu no buraco, ele foi colocado lá. As calças dele foram retiradas e o sapato
também. A viseira estava no fundo do buraco, Embaixo dele. E o capacete aqui na lateral, bastante danificado. E não na cabeça, só por cima, assim. Não Não, estava estava até de encaixado. lado, né? Estava de lado Isso. em cima dele. Todos os objetos de valor estavam com ele, ou seja, não foi um roubo, Latrocínio não foi descartado. Descartado. um sequestro que para poder retirar o dinheiro dele, porque todo o dinheiro que ele tinha continuava no banco e ele não tinha pouco dinheiro, não. Ou seja, ele foi colocado ali dentro. Ele entala no buraco, provavelmente desacordado, o que a polícia, né, no jargão policial, né, foi ali é um esculacho, né? Então assim, vamos colocar lá para ver se ele sai.